Continuando, agora a gente vai para o principal indicador que eu tenho para passar para vocês, a principal forma de controle que a gente tem em indústrias, mas também é utilizado em serviços, em comércio e agropecuária. Mas ele foi criado para a indústria e as indústrias acabam utilizando mais, principalmente as multinacionais. O bendito indicador, então, é o OEE, que tem por tradução em português eficácia global dos equipamentos. Em inglês, por isso que vem assim, Overall Equipment Effectiveness. A eficácia global dos equipamentos, ela vai avaliar para o equipamento como um todo o que acontece com ele. Se ele está disponível para trabalhar, se ele não para a qualquer momento, se ele trabalha bonitinho dentro dos nossos tempos, se eu tenho problema de qualidade. Então ele pega tudo que acontece naquele equipamento, naquela máquina, e averigua se está bom ou ruim. Essa é a ideia do OEE. Só que ele pega tudo mesmo. E para pegar tudo, eu preciso de vários outros itens, várias variáveis dentro da nossa máquina, dentro do nosso equipamento, para conseguir calcular esse OEE. É um dos indicadores mais utilizados, porém também é um dos mais complicadinhos da gente lidar. Que ele lida com o tempo de disponibilidade, o tempo de processamento, o tempo de qualidade daquela máquina. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre o OEE. Primeiramente, por que eu meço o OEE? A primeira razão que nem está aqui é porque é o indicador mais utilizado no mundo para indústria. O mundo inteiro utiliza esse bendito indicador, então vocês precisam conhecer ele. Precisam entender como que ele funciona. Mas também eu meço o OEE para ter dados históricos, assim como qualquer outro indicador que a gente está trabalhando. Eu preciso ter os dados históricos para avaliar se eu estou melhorando ou piorando. O OEE, para vocês terem uma ideia, vai de 0 a 100%. Então, se eu provar que estou melhorando o OEE, quer dizer que eu estou melhorando disponibilidade, que eu estou melhorando processo, que eu estou melhorando qualidade daquela máquina, daquele equipamento, daquele posto de trabalho. Também ele me serve para indicar onde eu devo atuar dentro do meu chão de fábrica, dentro do meu processo produtivo. Quais são as áreas de melhoria que eu devo priorizar. Como ele lida com tudo que está acontecendo naquela máquina, se alguma das partes da máquina está ruim, o OEE cai, e cai muito. A gente vai ver que ele é muito proporcional, ele é muito sensível a qualquer queda. Então eu tenho que melhorar tudo para conseguir chegar num patamar ótimo. Um patamar até nacional ou global. Então a ideia é que dentro da própria fórmula do OEE, a gente consegue enxergar onde eu devo melhorar. Ele é utilizado em equipe, não adianta uma pessoa se dar bem e todo o restante da fábrica se ferrar. Todas as máquinas, todos os equipamentos, tudo tem que trabalhar num OEE alto, porque senão gera gargalos produtivos muito grandes. Então não adianta nada, igual a gente já viu lá na teoria dos gargalos, um setor produzir muito e nos outros eu ter problema. Porque eu só vou gerar estoque, não vou gerar produção final. E também eu vou priorizar alguns temas, buscar coisas mais práticas para resolver o nosso problema, já que o OE é simultâneo. Eu produzi, eu já consigo calcular o OE do último minuto, caso você queira. Logicamente que a gente não calcula minuto por minuto, a gente calcula por dia, por semana, algo do tipo, mas ele é permitido fazer de segundo em segundo, de hora em hora, da forma que você desejar. Então eu preciso resolver o problema, eu tenho que mandar ver, tenho que resolvê-lo de alguma forma. Ele nos torna mais ágeis dentro do dia a dia da empresa, porque a gente não quer ver cair o OEE. Ele é baseado nas 6 grandes perdas da produção. Grandes perdas de equipamento, melhor dizendo. Se não confunde com as 7 perdas lá do Lean. Dentro da teoria da manutenção de empresas, existe alguns autores, por exemplo, Nakajima e outros tantos, que falam a respeito das perdas dos equipamentos. Que os equipamentos, como a gente está vivendo num mundo bastante automatizado, eles são muito importantes para as empresas. E se o equipamento sofre alguma perda, a empresa sofre uma perda. Para facilitar a nossa vida, eles dividiram as perdas dos equipamentos em 6 possíveis. Teoricamente falando, mas dá para vê-las na prática também. As 2 primeiras a gente chama de perda de disponibilidade da máquina. O que elas nos apontam? Elas apontam quando a máquina está quebrada, não posso usar por algum motivo.
Eu tenho a máquina, ela está ligada lá no tomado, mas por algum motivo ela está indisponível. Por que ela está indisponível? Pode ser por quebra de equipamento, pode ser por setup, pode ser por ajuste. Por algum motivo eu não posso usar aquela máquina naquele horário. Isso a gente chama de perda de disponibilidade. Outras duas perdas que a gente tem dos equipamentos são relacionadas ao desempenho do equipamento. Por exemplo, o equipamento deveria trabalhar numa velocidade, mas ele está mais devagarinho, porque está muito quente, porque eu estou no começo do dia, perto do horário do almoço, porque tem pequenas paradas, estou esperando uma peça. Então eu tenho perda de velocidade, tenho ociosidade, tenho pequenas paradinhas que acontecem no dia a dia. A máquina poderia trabalhar mais, só que ela não trabalha por conta dessas pequenas perdas de desempenho. Ela não está na velocidade ideal ou eu estou forçando ela a trabalhar mais devagar. E as duas últimas perdas de equipamento a gente chama de perda de início e reinício e refugo e retrabalho, que são as perdas baseadas em qualidade. Normalmente, uma máquina, até ela ficar 100% ajustada, a gente faz uns testezinhos antes de colocar a produção inteira. Então, tenho lá uma prensa hidráulica. Em vez de eu já mandar ver 100 peças, 200 peças, eu testo uma, testo duas, até acertar tudo bonitinho. Acerta a matriz, acerta a prensa, acerta o peso, faço tudo bonitinho antes de mandar ver na produção em si. Esse início e reinício de trabalho, se eu produzir errado, que é o refugo, o retrabalho ou o rejeito, a gente chama de perda de qualidade. O porquê que eu preciso dessas 6 perdas? Porque o OEE, ele calcula as 3. O OEE é a multiplicação dessas 3 perdas para eu indicar se a minha máquina, meu equipamento, meu posto de trabalho está 100% ou não. Para estar 100%, eu não posso ter nenhuma dessas perdas. Então, esse é o poder do OEE. Ele vai nos forçar a evitar quebra de equipamento, a reduzir ao mínimo, talvez a zero, setups, a não ter pequenas paradas, a sempre trabalhar na velocidade ideal, no ritmo de trabalho, a nunca ter perda de qualidade, nunca ter perda de início e reinício, para eu conseguir subir o nosso querido OEE. Então, ele vai se basear nessas 3 perdas e, por conta disso, pega tudo o que acontece na máquina, no setor que a gente está estudando. Eu preciso melhorar tudo o que acontece ali para conseguir melhorar o OEE. A ideia é mais simples da gente observar por esse meio gráfico. Depois eu passo a formulinha para vocês. Por meio gráfico, como é que a gente enxerga o OEE? A gente começa lá em cima. Eu contratei um funcionário para trabalhar, sei lá, 8 horas por dia. Estou pagando o funcionário 44 horas semanais, 8 horas e alguns minutinhos por dia. Só que eu já perco um tempo com aquelas chamadas paradas rotineiras, que todo dia acontecem, que já estão planejadas dia a dia. Ginastiquinha, café da manhã, café da tarde, uma parada de reunião que acontece todo dia. Tudo aquilo que é diário, a gente retira dessa nossa jornada total. E chega no que a gente viu aula passada, na jornada líquida. E a partir da jornada líquida que a gente calcula o OEE. Só que além de eu ter essas paradas que já estão programadas, que já são rotineiras, acontecem algumas outras paradas, algumas outras perdas de equipamento ou de setor. Começando, a gente tem as perdas do tipo 1, que são aquelas perdas sob desempenho. Então, da jornada líquida, sei lá, me sobrou 7 horas e meia do dia. Trabalhava 8 horas, tirei meia hora para ginastiquinha, café da manhã, café da tarde. Me sobrou 7 horas e meia. Só que dessas 7 horas e meia, a máquina ficou parada por algum motivo. Quebrou, não tinha energia, aconteceu o diabo a 4. Estou trocando da peça A para a peça B, então a máquina está parada. Isso a gente chama de perda por disponibilidade. Então, da jornada líquida, tirando esse primeiro conjunto de perdas, a gente chega no tempo operativo. Então, das 7 horas e meia, eu já caí aqui para 7 horas, 6 horas e meia. Só que não para por aí. Quando a máquina não está funcionando, beleza. Não está funcionando, não estou produzindo. Mas pode acontecer dela estar funcionando em um ritmo menor do que o ideal.
e a gente tem a chamada perda de desempenho. Então, a segunda perda nossa, a perda 3 e a 4, vamos assim dizer, são relacionadas ao desempenho da máquina. A máquina não começa de uma vez produzindo 100%. Eu começo mais devagarinho, por via de dúvida, e depois eu aumento a velocidade, depois começo a trabalhar 100%. Dá perto da hora de ir embora, eu já quero descansar um pouquinho, reduzo de novo. Então, essa velocidade, esse desempenho, essa performance da nossa máquina entra nesse segundo conjunto de perdas. Então, do tempo operativo, eu tiro as perdas baseadas em desempenho da máquina e sobra o tempo operativo líquido. Só que não para por aí. Além de eu perder velocidade, eu posso produzir bonitinho, só que eu perco na qualidade. Eu já perdi de ginastiquinha, já perdi da máquina parada, já perdi de velocidade e quando eu produzi errado, para acabar de ferrar com tudo. Então, o último conjunto de perdas nossas é o conjunto de qualidade. Eu aproveitei a máquina trabalhando bonitinho e fiz coisa errada. Então, quer dizer que eu joguei fora aquele tempo. Quando eu tiro esse último conjunto de perdas, a gente chega no tempo operativo, no tempo de produção das peças em conformidade, que a gente chama de TOL menos as perdas. Então, das 8 horas e tanto que eu tinha por dia, realmente eu trabalhei só esse pedacinho lá embaixo, só aquele D. Essas divisões, ou melhor dizendo, a divisão do D pelo A ou a divisão parcial entre eles, vai ser o nosso querido OEE. Eu vou descobrir qual que é a percentagem que sobrou de tempo que realmente eu produzi, tirando todas essas perdas que aconteceram ao longo do tempo, ao longo do meu dia de trabalho.